Quando Jeroboão, o primeiro rei das 10 tribos do norte do território de Israel, morreu, Asa, o terceiro rei de Judá ao sul, já estava reinando havia 2 anos em Jerusalém. Agora, quem assume o lugar de Jeroboão no trono foi o seu filho Nadab. Mas não há nenhum relato sobre outro filho de Jeroboão. Na verdade, até há um mencionado sim. O nome dele seria Abias, o mesmo nome do pai de Asa, rei de Judá. E sobre esse encontramos 2 informações interessantes. Aliás, são informações que terão impacto direto no reinado de Nadab, que assumiu o trono. Em 1 Reis, capítulo 14, a Bíblia diz que, enquanto Jeroboão ainda reinava, Abias, seu filho, ficou doente, e o rei pediu para que a sua esposa fosse até a cidade de Siló, onde vivia o profeta Aías. Esse profeta havia profetizado que Jeroboão se tornaria o monarca sobre as 10 tribos de Israel, e a orientação dele era para que sua esposa perguntasse ao profeta sobre o que iria acontecer a seu filho que estava enfermo. O texto bíblico diz que Deus enviou a seguinte mensagem para o rei Jeroboão. A mensagem foi enviada por meio do profeta. Olha o que a Bíblia diz a esse respeito. Se você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino, seja escravo ou livre. A Bíblia continua dizendo ainda, olha que palavras duras. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima o esterco. 1 Reis, capítulo 14, versículos 9 a 10. E o recado final de Deus para a esposa do rei Jeroboão, por meio do profeta, foi ainda mais duro. Veja bem. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. 1 Reis, capítulo 14, verso 12. E o autor desse texto finaliza a narrativa dizendo que a mulher de Jeroboão levantou-se, voltou para a cidade de Tisra, e assim que ela entrou em casa, o menino morreu. Antes de analisar algo bastante curioso na fala de Deus nessa sentença contra os descendentes de Jeroboão, eu quero destacar um outro ponto importante da narrativa bíblica. Em 1 Reis, capítulo 12, verso 25, é dito que Jeroboão fortificou a cidade de Siquém e passou a morar nela, ou seja, Siquém foi a primeira sede, a primeira capital do reino de Israel, assim que o território foi dividido. No entanto, esse texto que acabamos de ler agora, o citar de 1 Reis capítulo 14, diz que quando a esposa de Jeroboão voltou para a sua casa, que ficava em Tisra, ela percebeu que o menino morreu. Veja, ela não foi para Siquém, onde era a nossa última informação. O texto bíblico diz que ela foi para Tisra. Ora, aqui está falando não da sede do governo de Israel, mas a cidade onde ela morava. Agora, falando de Tisra, esta era uma cidade que ficava distante cerca de 11 quilômetros ao norte de Siquém. Um pouco mais para frente, quando a Bíblia fala sobre Barsa, que reinou após Nadab, o filho de Jeroboão, ali é dito que ele reinou em Tisra. Da mesma forma, Elá, filho de Basra, também começou o seu governo a partir dessa cidade de Tisra. Isso de acordo com a Bíblia Sagrada. Ou seja, embora não tenhamos uma explicação direta sobre o motivo da mudança, podemos deduzir que, em algum momento de seu governo, Jeroboão transferiu a sede do reino, a capital de Israel, de Siquém, para a cidade de Tisra. E assim permaneceu por algum tempo sendo aquela a nova capital durante o reinado de outros monarcas israelitas. A Bíblia ainda diz que após a morte de Jeroboão, seu filho Nadab assumiu o trono e afirma que ele reinou por apenas 2 anos sobre Israel. O que ele fez era algo reprovável aos olhos do Senhor. Porém, a principal informação apresentada é a respeito de como termina o reinado de Nadab.